Olá a todos, aqui é o Rodrigo Lozano, pré-vendas da Inteligência de Negócios. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as novidades do ClickSense versão fevereiro de 2019. A abertura do vídeo eu deixei uma imagem aqui que é da instalação. Se atentar no momento da atualização ou quem for instalar essa versão pela primeira vez, em marcar os checkbox aqui do Extension Bundles, né? São as novidades de gráficos extensivos carimbados pela Click, já saíram na versão de novembro do ano passado, e agora alguns novos objetos gráficos foram incluídos nesse conceito do bundle, que estão aqui no Dashboard Bundles. Apenas se atentar na instalação a marcar esses itens, tá? E aí, como a gente começou falando dos gráficos, vamos lá, vamos explorar esses gráficos, né? Eu venho aqui nas minhas extensões, Click Visualization Bundles, né? Esses são os gráficos que entraram na versão de fevereiro, ó. Vamos explorar cada um deles, né? Então, por exemplo, Funil Chart, ó, vamos criar um gráfico de funil, que eu queira, por exemplo, como dimensão a carga horária, e eu vou querer como métrica o meu campo de valor, ó. Aí está o meu gráfico de funil, está plotado agora na extensão carimbada pela Click. Gráfico de Sankey, que é um gráfico de análise multidirecional, né? Então, por exemplo, nesse gráfico eu também quero fazer como dimensão a carga horária, também quero explorar o período, vou pegar o mês aqui, por exemplo, adicionar uma terceira dimensão aqui que ele me permite da localização na cidade, e eu quero ver esse gráfico pelo valor, por exemplo, e ele me plota a multirrelação entre as dimensões, onde a espessura de cada barra me representam o volume de valor que eu tive na relação dessas dimensões. É um gráfico de análise bidirecional bastante interessante, né? Gráfico de radar, por exemplo, mesmo conceito similar, né? Vou também explorar aqui as minhas principais dimensões dessa base de dados para criar esse gráfico, né? Então eu quero por carga horária, por cidade, quero ver como é que está a minha quantidade de matrícula, né? Essa aqui é uma base fictícia da área de RH. Posso ignorar nulo, né? As propriedades que a gente está acostumado dos objetos nativos, boa parte delas são exploradas também nos gráficos extensivos. Mapa de calor, é um gráfico também muito interessante, muito relevante para bater o olho e já ter a sensação de temperatura de acordo com as dimensões e medidas que vocês quiserem explorar, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a localidade e por período, né? É interessante, né, fazer a análise de período no mapa de calor, que ele plota aqui a distribuição dessa análise para a gente, ó. Deixa eu diminuir os outros gráficos para que ele tenha um espaço relevante aqui na tela, e aí eu consigo já perceber que o local 10, ó, independente do período, eu tenho uma distribuição de calor bastante interessante, né? Gráfico de palavras também muito usado em análise de mídia social e algumas outras situações também bastante utilizado o gráfico de palavras. Vou fazer, por exemplo, ó, por cargo, eu quero ver quais são os cargos que eu tenho o maior salário na minha base, aí ele já está me plotando também com base na coloração, né? Então, alguns dos principais aqui jogados na tela. Vamos criar uma segunda abinha aqui, ó, para colocar outros gráficos ainda não mostrados, mas que estão inclusos nessa versão. Por exemplo, o Multi-KPI, né? Então eu escolho a medida, similar ao Single KPI, né? Nesse caso aqui eu vou colocar a quantidade de matrícula, e eu posso incluir aqui a dimensão para ele segmentar para mim a matrícula. Então, por exemplo, quero por sexo, ó. Ele segmentou masculino, feminino, e eu posso ignorar valores nulos, né? E aí eu tenho agora aqui a distribuição do Multi-KPI. E um gráfico bastante interessante, que é o gráfico de relacionamento, de network chat, né? Que mostra a relação entre várias dimensões. Repare que no self-service ele já me pediu aqui, ó, 4 dimensões como obrigatoriedade para plotar esse gráfico, né? Então ele espera primeiro um código de algum atributo, de alguma dimensão, na sequência o nome dessa dimensão. Então eu vou usar o código do cargo e o nome do cargo. Como que eu quero que ele se agrupe no primeiro nível de relação? Eu vou colocar pelo campo grupo, que segmenta os cargos para mim, e qual que é o link entre esses grupos, né? Então eu chamei um campo de link aqui, e aí eu posso adicionar também algumas medidas. Ele está montando a árvore, né? Enquanto ele monta a árvore eu posso adicionar algumas medidas. Eu falar que eu quero ver, por exemplo, por quantidade no rótulo, quero ver o tamanho da esfera do valor, e também quero ver a ligação por quantidade.
Aí está, eu juntei todos os gráficos numa única tela de dashboard para ficar mais interessante. Aí está o de network, né, mostrando as correlações e as dimensões que as medidas que a gente colocou para fazer o destaque. Mais uma novidade é a facilidade aqui de visualizar o acesso a dados, análise e histórias, né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó, para vocês verem que ficou bem legal essa parte aqui, ó. Então os dados, análise e história, você pode navegar entre eles aí de uma maneira mais interativa, sem precisar ficar trocando a tela, né? Eu vou para a história, volto para análise, volto para a camada de dados se eu quiser adicionar mais alguma tabela, buscar mais algum data source aí que eu queira explorar na minha visualização. Também o compartilhamento de gráfico é uma novidade. Está aqui no Dashboard Bundle, o Share Button, né? É esse botãozinho que está aqui na tela. Então eu posso fazer alguns filtros específicos, né, que eu queira explorar. Vou filtrar aqui aleatoriamente algumas coisas, algumas dimensões específicas que eu quero analisar, e eu posso dar um copy dashboard aqui, ele me gera um link com esse filtro que eu posso compartilhar com outras pessoas, esse link já vai acessar direto na tela a partir dos filtros que eu fiz, com a tela que eu queira que o usuário veja. Repare que ele já vem com os filtros do momento que eu compartilhei a visualização. Além disso, a gente tem algumas melhorias na parte de medidas, né? Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, bem rapidamente, eu vou chamar ela de vLocal e vou setar o valor dela, por exemplo, como local 10, né? Imagina isso daqui pode ser trabalhado de maneira dinâmica. E aí a gente vem aqui nas nossas medidas, ó, vamos criar uma medida mestre, perdão, estou na dimensão, vamos criar uma medida mestre e vamos jogar para essa medida, vamos falar que a gente quer somar o valor, né? Só que nessa soma de valor eu vou fazer um set análise, né? O famoso set análise do clique, onde eu quero explorar o meu campo local baseado na minha variável do local 10, né? Então, vLocal 10 aqui, e eu quero saber o que ele me retorna nessa variável. Eu vou colocar aqui o cifrão dólar, né, para ele resolver a variável para mim dentro do indicador. E aí repare que aqui embaixo, ó, ele tem a avaliação da expressão, ó, ele está me mostrando o que ele está passando como parâmetro nessa variável, que facilita muito no momento de depuração de código, né, ou mesmo do desenvolvimento, para você validar se o que você está construindo está de acordo com o esperado, né? E aqui ele tem um ok também da expressão. Eu poderia usar isso daqui como uma métrica em cima de um indicador qualquer. E da parte de background, né, o que não é visual aqui da tela, existe uma evolução no Big Data Index, que é um conceito de tratamento dos dados entre o clique e um ambiente Hadoop, né? E é uma linguagem proprietária que é um valor de produto agregado, é uma agregação, né, um produto agregado da Click, para utilizar esse conceito do Big Data Index, onde ele vai conseguir indexar grandes volumes no momento da chamada do dado entre o clique e o seu ambiente Hadoop. Basicamente é isso, as novidades visuais e algumas novidades de background bastante relevante e interessante aí para o ambiente ClickSense. Obrigado.